Salve, salve, beleza? Vamos bater um papo aqui sobre um passo a passo para a gente começar na jornada dos investimentos a montar a nossa carteira de investimentos por longo prazo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Fernando Cunha, eu sou especialista em investimentos e esse é o canal Valorize. E aqui eu falo sobre investimentos por longo prazo, construção de carteira para você construir, algo duradouro para levar para o longo prazo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal que tem vídeo toda semana, beleza? Então, a gente vai bater um papo aqui sobre um passo a passo para a gente começar a nossa jornada de investimentos, tá? De forma mais simples, tá? Mais prática. A primeira coisa que a gente precisa conversar é sobre uma mudança de posicionamento, tá? Uma mudança de mentalidade. Existe uma diferença sutil entre poupar e investir, tá? Mas por quê? Porque investir é algo mais sofisticado, né? Que apenas poupar. E repara aqui que eu mencionei a palavra sofisticado e não complicado, tá? Você não precisa trabalhar no mercado financeiro, você não precisa ser um especialista em investimento para aproveitar essa oportunidade, né, de investir no mercado acionário, no mercado de valores, ou ficar horas estudando temas muito complicados, tá? Então a gente vai passar pelos princípios base, tá? Para você começar hoje a colocar o seu plano em prática, para se tornar um investidor, né? E deixar de ser apenas um poupador, beleza? A primeira etapa que a gente precisa alinhar é as nossas expectativas, tá bom? O que a gente espera de cada investimento? É importante a gente pensar isso, né? Qual é a nossa expectativa em relação a cada investimento que a gente faz? A gente não pode olhar para os investimentos esperando uma rentabilidade fora da realidade. Geralmente, quem tem esse tipo de abordagem, tá, acaba perdendo bastante dinheiro e entrando em algumas furadas, né? Os grandes ganhos, eles acabam acontecendo a médio e longo prazo. Então a gente precisa fazer o quê? Primeiramente, a gente precisa traçar metas e objetivos e ir degrau por degrau, tá bom? É importante a gente observar quais são os nossos perfis, né? Qual é o nosso perfil de investidor, qual é o nosso objetivo. Isso caminha junto com o perfil. Eu acredito que o perfil ele vai muito em linha com o nosso conhecimento. Quanto mais conhecimento você busca sobre investimentos, mais você adquire esse tipo de arcabouço, né? Você acaba se tornando um investidor melhor. E assim acaba migrando para diferentes tipos de perfis. E para cada objetivo que você tem para investir, você tem uma abordagem diferente. Então, para uma reserva ou para você investir em ações, são abordagens diferentes e são perfis diferentes de investimento. Então, imagina que hoje você vai começar a se preparar para correr uma maratona, tá? Você vai começar a se preparar para esse objetivo, tá? Sem nenhuma estratégia e nenhum preparo. Você conseguiria correr mais de 42 quilômetros numa maratona? Me diz aqui nos comentários se você acha que conseguiria correr sem nenhum preparo. Porque investir é como uma maratona, que você não precisaria, que você não precisa correr efetivamente, né? É a mesma maratona, é o mesmo objetivo de longo prazo que você tem, mas que efetivamente a gente não precisa correr, né? É uma maratona que a gente fica aqui sentado. Imagina que um maratonista para correr esses 42 quilômetros, ele precisa estar preparado para correr os seus primeiros 5 quilômetros. Então você está se preparando para correr uma maratona, você precisa se preparar para correr os primeiros 5 quilômetros. E da mesma forma, nos investimentos, o primeiro objetivo que a gente tem que pensar é um objetivo no curto prazo. A gente precisa colocar aqui, cuidar do nosso presente, né? E depois pensar no futuro, e no médio e no longo prazo depois. E o primeiro objetivo que a gente precisa para alinhar é construir uma reserva para imprevistos. Então, estar preparado para os imprevistos. Então, quem já começou a juntar um dinheiro e acabou precisando usar porque ficou doente ou precisou socorrer algum parente ou ainda porque acabou gastando mais do que deveria, né? Deixa aqui para mim nos comentários se já aconteceu com você, você começou a juntar e algum desses imprevistos acabou acontecendo,
tá? E esse é o primeiro pilar que a gente tem que ter consciência, que é formar uma reserva para imprevistos. Porque se você não formar essa reserva para imprevistos, qualquer imprevisto que aconteça vai acabar tirando você da rota, né, que você construiu ali para formar patrimônio, para você conseguir ali formar um patrimônio para o longo prazo. Então, antes de pensar em qualquer tipo de investimento, eu colocaria isso como seu principal, né, que é formar uma reserva para imprevistos, e você precisa pensar nessa estratégia. Esse é o primeiro objetivo que a gente precisa ter para os nossos investimentos. E os investimentos, eles precisam atender os nossos objetivos. E a minha necessidade nesse caso é ter essa reserva para imprevistos, que pode ser algo como de 3 a 12 meses do meu custo mensal. Você vai precisar ter esse recurso aí guardado de 3 a 12 meses do seu custo mensal. Então imagina que você tem um custo mensal aí de R$ 2.000. Então você vai precisar de 6 a 24 mil reais ter esse valor guardado para imprevistos. Então, quando acontecer algum desses imprevistos que a gente falou aqui, que você vai ter esse dinheiro ali disponível de imediato para te socorrer e não vai acabar prejudicando todo o seu plano de construção de patrimônio. Então, esse é o nosso primeiro objetivo, é o nosso primeiro pilar e é o primeiro tipo de investimento que você precisa observar, tá? E quais são as características desse investimento, desse tipo de investimento para você construir para imprevistos, né? Para todos os investimentos, a gente diz que tem 3 pilares, né? 3 pilares básicos que a gente chama de tripé de investimentos, que é a segurança, a liquidez e a rentabilidade. Esses são os tripés, né? É o tripé de qualquer tipo de investimento. A segurança no investimento é um investimento conservador, de baixo risco. A liquidez é quanto tempo você demora para transformar esse investimento rapidamente em dinheiro, né? E a rentabilidade é o retorno da aplicação. Normalmente, o retorno de uma aplicação com essa característica de um investimento mais conservador, normalmente ele é mais baixo. Porque aqui você está prezando pela segurança e pela liquidez de resgatar esse dinheiro rapidamente. Então, normalmente, a rentabilidade ela vai ser menor nesse caso dessa aplicação para uma emergência. E quais as aplicações que se enquadrariam nessas características? A gente tem, por exemplo, o Tesouro Selic, fundos de investimento, fundos DI e CDBs de liquidez diária, aqueles CDBs que você resgata no mesmo dia. Então, essas são as principais opções que a gente utiliza para uma reserva para imprevistos, uma reserva de emergência. Tá? Então, atingida essa primeira etapa aqui que a gente vai estabelecer, né? Atingido, então a gente vai para o próximo passo. Por exemplo, como de fazer um exemplo que a gente tem aqui agora para o próximo passo é você ter um objetivo para longo prazo, né? E um exemplo de como você pode fazer esse tipo de objetivo para longo prazo, por exemplo, se preparar para uma aposentadoria, só para você ter ideia, né? Segundo o IBGE, em torno de 1% dos aposentados eles conseguem viver ali com o que recebem da aposentadoria, né? Conseguem manter o seu padrão de vida. E dos demais, né, 46% acabam dependendo de parentes, em torno de 28% dependem ali da caridade, e outros 25% tem que continuar trabalhando. Imagina, os outros 25% continuam trabalhando, e apenas 1% desses aposentados, segundo o IBGE, conseguem viver ali com o patrimônio que acumularam, né, conseguem manter o padrão de vida. Então, isso é bem complicado, né? Então, você evitar de entrar, sem querer entrar em polêmica, né, sobre as diferentes visões para aposentadoria que a gente tem aqui no Brasil, mas a gente consegue observar que o crescimento populacional, né, essa alta velocidade do crescimento populacional, a gente está vivendo cada vez mais e o número de aposentados também é maior, então a gente fica numa situação complicada. Então, será que a previdência social vai ser suficiente para manter o nosso padrão de vida? Será que o dinheiro que a gente... E caso o dinheiro que a gente vai acumular, né? E caso esse dinheiro não seja suficiente da previdência oficial, você vai viver do quê, né? Como é que você vai conseguir manter o seu padrão de vida na aposentadoria, né? Esse é um ponto muito importante da gente pensar. E como é que a gente pode planejar
se planejar para a aposentadoria. E o primeiro passo é a gente se organizar, né? Organizar aqui uma estratégia, né? Com estratégia e com uma visão mais clara aqui das nossas fontes de renda, né? Dos nossos gastos, para a gente otimizar as nossas despesas, os nossos gastos e criar também ali algumas rotinas e algumas métricas de metas para a gente gastar melhor no nosso dinheiro. E também, quanto mais cedo a gente começar a investir com um plano de aposentadoria, melhor. Tá? Então, não se preocupa aqui se você ainda não começou, mas começar hoje é muito melhor, né? E é muito bem-vindo do que não começar em nenhum momento. E esse prazo é uma variável muito importante, o prazo, o tempo, né, que você leva investindo. O tempo que você permanece investindo nessa jornada é muito importante. Porque os juros ao longo do tempo, eles são como uma espécie de digamos, um fermento, né, para o bolo. Então, quanto mais tempo você tem, né, você aplica, mais esse efeito dos juros compostos vai ser significativo no resultado final. Então, se você ficar apenas nos investimentos tradicionais, naqueles investimentos mais comuns, né, como poupança ou uma renda fixa extremamente conservadora, é como se esse fermento não fizesse o bolo crescer da mesma forma, com a mesma potência ali, né? Então a gente precisa buscar opções para manter o nosso padrão de vida na aposentadoria. O grande inimigo que a gente tem nessa jornada, né, de investimentos é realmente a inflação, né? Mas aí você me pergunta o que é a inflação de fato, né? A gente sempre ouve falar desses índices de inflação. A gente poderia conceituar a inflação como um aumento de preços, né? Um aumento do custo de vida que a gente tem, e isso vai gerar o quê? A elevação de preços dos produtos e uma desvalorização do nosso dinheiro, da nossa moeda. Então, em resumo, para comprar os mesmos produtos, a gente precisa de mais dinheiro agora. Então, um cuidado importante para investir é buscar sempre manter esse poder de compra do dinheiro e também buscar um ganho real. O que seria esse ganho real, né? O ganho real é o que a gente chama de ganho acima da inflação. E quais aplicações se enquadram nessas características, né? A gente pode elencar, por exemplo, ações, fundos imobiliários, títulos IPCA, por exemplo, alguns fundos, né? Até previdência, né? Você pode utilizar com o intuito de aposentadoria. Então, essas são algumas aplicações e todas elas têm uma característica de mais longo prazo. E a ideia de investir é nunca colocar, né, como diz o ditado, né, todos os ovos numa única cesta, né, todos os investimentos num único tipo de investimentos. Ou seja, não existe o melhor investimento, mas o investimento que serve para o objetivo que você precisa. Então, todo mês você vai investindo, você vai colocando esse valor ali na previdência, para esse intuito de uma carteira previdenciária, né? E construindo uma carteira com vários tipos de investimento com o objetivo de aposentadoria. Mas presta atenção aqui comigo, olha só. O que você precisa ter em mente com esse tipo de investimento? Esse tipo de investimento, ele é de longo prazo, né? E uma pergunta muito comum, né? O quanto eu preciso para me aposentar, né? Qual é o valor que você precisa hoje para se aposentar? Um exemplo simples, tá? Eu trouxe aqui a calculadora para a gente fazer um exercício, né? Mas imagina assim, imagina que você tem aqui, você queira uma renda de 5 mil reais, né? Você queira 5 mil reais de renda, tá? Então você vai multiplicar esse valor de 5 mil reais por 300, né? Então você vai pegar esses 5 mil reais e vai multiplicar por 300. Esse aqui seria o valor que você ia precisar, tá? 1,5 milhão de reais. Isso significa que para você ter uma renda de 5 mil reais, você ia precisar juntar algo como 1,5 milhão de reais, né? É muito dinheiro, né? Eu sei, é bastante dinheiro. E só que ao longo do tempo, você dividindo esse valor que você vai acumular ao longo do tempo, ele fica muito mais palatável, né? Muito mais possível, né? Ao longo do tempo. Então, digamos que você partindo do zero, né? Digamos que você vai querer juntar esse valor aqui, né? 1,5 milhão. Partindo do zero, né? Você não tem nada. Vamos assumir aqui uma taxa de juros de 1%,
né, uma taxa de juros de 1%. E aí a gente vai colocar um prazo, vamos colocar, por exemplo, 10 anos, né? 10 anos, 120 meses. Quanto que a gente precisaria colocar por mês em 10 anos a uma taxa de 1% para juntar esse 1,5 milhão? A gente precisaria juntar R$ 6.520,64 no período aí de 10 anos. Mas digamos que se fosse 20 anos, né? 240 meses, né? Então, o quanto a gente precisaria juntar? A gente precisaria juntar R$ 1.516 ali, um pouco mais disso ao mês durante 20 anos. E se fossem aqui 30 anos, né, 360 meses, tá? 360 meses você ia precisar juntar 429, né? R$ 429. Então, assim, a gente tem um exemplo, né? O que a gente pode tirar de conclusão disso, né? É que o tempo e o valor que você guarda mensalmente faz bastante diferença no longo prazo e pode encurtar muito essa jornada, né, de construção de patrimônio. E se por exemplo hoje você tem 30 mil reais, digamos que você recebeu de uma herança, você tem um valor guardado ali que você tem de dinheiro, né? Então você não está partindo do zero, né? Um exemplo, só para você ter ideia de como isso muda no final das contas, né? Então você não vai partir mais do zero. Quanto você precisaria colocar, né? Você precisaria colocar aqui em 30 anos, você precisaria colocar bem menos valor, R$ 120, né? R$ 120 por mês, se você partisse aí de um valor de 30 mil reais, para chegar nos mesmos 1,5 milhão nesses 30 anos. Então você vê que essas condições vão mudando ao longo do tempo, né? Então, sem querer entrar tanto nessa matemática, até a gente entrou um pouquinho aqui na calculadora financeira para a gente fazer esses cálculos, mas o que a gente pode ver é que o dinheiro a gente tem que colocar ele para trabalhar a nosso favor o quanto antes, né? Que é muito importante. E caso você não tenha planejado guardar dinheiro para alcançar esse objetivo em 10 ou 20 anos e no final não conseguiu alcançar esse valor suficiente, não tem problema. Aí você pode pensar que está muito mais perto de alcançar essa meta do que estava no início. E muita gente passa a vida inteira guardando recursos para a Previdência Oficial e não consegue acumular um patrimônio porque o nosso sistema de previdência atualmente não é um patrimônio que você paga para quem está aposentado, não é um patrimônio que você acumula para você mesmo. Então a ideia inicial é estabelecer um prazo que serve para a gente dar aqui um horizonte, né? Serve para a gente ter um objetivo e algo que vai facilitar de visualizar qual é esse objetivo que a gente tem que buscar, né? Então uma regra de bolso, né, que a gente fala no planejamento financeiro é multiplicar o valor da renda que você quer por 300. Você vai ter aproximadamente qual era o patrimônio que você tem de meta. Se você tem quer buscar uma renda de 5 mil, multiplica por 300, você vai ter 1,5 milhão. Então essa isso você pode utilizar esse cálculo, né? Multiplica por 300 o valor que você quer de renda para qualquer tipo de valor, para você ter ali uma estimativa. Então, o principal aqui é quanto mais foco e disciplina você tiver, mais rapidamente você vai alcançar esse tipo de meta, né? Então, ao longo do tempo, né, quanto mais longo prazo for esse seu objetivo, quanto mais tempo você tiver, mais risco você vai poder tomar com a construção dessa carteira de investimentos e acaba potencializando também esses rendimentos que você tem da carteira, que você pode ter da carteira. Porém, caso o seu objetivo ele seja mais curto ou médio, os riscos dos investimentos eles naturalmente precisam ser um pouco menores. A gente pode aumentar um pouco mais a diversificação para proteger mais a carteira. E lembrando sempre de escolher aqueles investimentos que atendam o objetivo que a gente está traçando aqui nesse caso seria de aposentadoria, por exemplo. Se num mês específico você não conseguiu guardar exatamente aquele valor que você tinha planejado, não tem problema, tá? A intenção aqui é que você tenha um objetivo mais claro, né? E tentar guardar num próximo mês um pouco mais ou tentar compensar isso ao longo do tempo. Às vezes você recebe um valor que você não esperava e vai jogar para dentro dessa meta. Então talvez os primeiros meses não seja tão fácil ali, né? Você vai precisar realmente fazer algumas adaptações ali, mas provavelmente você vai ter que abrir mão de alguns gastos ali imediatos, né? Para
para você ter ali um benefício, né, um objetivo. Você tem um objetivo específico para alcançar uma meta, né, que você estabeleceu. Então, investir por objetivos também é uma estratégia que eu considero bastante interessante, né? Aqui a gente estabeleceu o primeiro objetivo, que era a construção de uma reserva para imprevistos. O segundo objetivo era de aposentadoria, de construção de um patrimônio para aposentadoria, para que você alcance esses objetivos de uma forma mais segura, mais tranquila. E aí é fundamental que você defina, né, esses objetivos e decida aí o prazo para fazer esses objetivos, fazer um planejamento de quanto você precisa de recursos para que você consiga fazer esse dinheiro trabalhar ao seu favor, né, mês a mês ali dentro da sua meta. E buscar investimentos que se encaixam ali dentro do seu perfil, dentro da sua realidade atual. E investir, né, com consistência dentro desse objetivo, escolher aqueles investimentos que sejam possíveis de você realizar, né, e fazer também concessões, né, que caibam, né, no seu bolso. Você não vai deixar, obviamente, de viver e de ter alguma qualidade de vida em troca de jogar tudo para o futuro, né? Ter um equilíbrio é importante nessa jornada para que você não se frustre no meio do caminho e acabe desistindo desse objetivo. Então, viu que a gente traçou aqui uma estratégia, né? A gente tem a nossa reserva para imprevistos, que ela vai servir para ser usada para não mexer no nosso outro objetivo, que é de aposentadoria. Se você tem um imprevisto, você tem de onde tirar. Não vai ser da aposentadoria que você vai tirar. E se você tiver outros objetivos de médio prazo, pode construir outra reserva para esse tipo de recurso. Então, seguindo esse passo, você tem uma chance muito maior de conseguir, né, cumprir com esses objetivos, tá? Então, era esse o intuito aqui de eu trazer deixar um pouco mais claro esse passo a passo, que investir por objetivos, né, pode ser uma alternativa muito interessante para você construir aquela reserva para imprevistos, aquela caixinha para aposentadoria e também objetivos que você tenha ao longo dessa jornada aí de construção, digamos, de você comprar um carro, de você fazer uma viagem que seja com um gasto mais elevado. Então, formar esse recurso exatamente para essa finalidade, com esse objetivo, sem mexer nas outras duas caixinhas, né? Sem mexer na reserva e também sem deixar de contribuir para sua aposentadoria, seja aquele valor que você possa, né, que você possa contribuir, seja os R$ 120 por mês ou seja os R$ 6.000 por mês. Então, aí vai ser muito do seu objetivo e da sua meta, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários, o Instagram também aqui, me segue lá, aproveita e me manda qualquer dúvida que tiver, Fernando Valorize, e a gente se fala e troca uma ideia, beleza? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!